Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. São 10 horas no dia 21/12/2017. Iniciamos agora o cenário em vídeo. Hoje eu não poderei fazer o radar, então todos substituindo pelo cenário em vídeo, conforme comentado ontem, ali praticamente no nosso fórum, né, pessoal do YouTube, a área de comentários virou um fórum, pessoal troca ideias, links, informações e pede estudos também. E assim estou fazendo conforme ali descrito. Eu tenho aqui o site da Top Traders, muita gente me manda e-mail ou pede ali na própria área citada anteriormente para receber o cenário em texto. Pessoal, a forma mais fácil, você vem no site toptraders.com.br, coloca seu nome, seu e-mail e inscreva-se. Um segundinho ali. Aí a minha equipe cadastra você, dentro de 2, 3 dias você começa a receber. Caso isso não ocorra, primeiro, você pode estar pagando porque não está ligando uma coisa a outra, olhando o remetente. Como Top Traders, não vai como Wagner Caetano, vai como Top Traders. Ou então pode estar no spam. Se não tiver, você manda um e-mail para toptraders@toptraders.com.br e fala, eu não estou recebendo, manda um e-mail alternativo, a gente cadastra os dois, aí a chance de receber aumenta. Aqui no YouTube, peço que o pessoal que visite o canal se inscreva. Se gostar do vídeo, deixa o like, compartilhe com seus contatos para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Ok, pessoal, começando aqui o nosso estudo do cenário, que é um estudo matinal, né, diferente do radar. Olhando aqui as bolsas na Europa, elas estavam em baixa. Você vê, por exemplo, que Londres está bem acima da mínima, bem pertinho da máxima, né? Assim como o índice DAX também está beirando a máxima aqui, distante da mínima, a Bolsa da França também, então a gente está vivenciando uma sessão de recuperação. As bolsas abriram em leve baixa e estão subindo ao longo do pregão. Ok, então esse que é o cenário. O minério fechou em alta de 0,95 na China, o petróleo está em leve queda, eu estava vendo agora. Está caindo bem pouquinho, ó, o WTI e o Brent caindo 0,12%, mas num nível bom, 58 dólares em Nova York e 64,48 em Londres, né? Então, e os futuros americanos estão subindo 0,10, 0,15, ali dá até para ver, ó. Agora há pouco eu estava vendo o Nasdaq subindo alta marginal de 0,01, Dow Jones 0,11 e S&P 0,17. Como driver importante nessa manhã, a gente sabe que o BOJ, o Banco Central Japonês, manteve as taxas de juros, e aqui no Brasil o Meirelles é provavelmente o primeiro pré-candidato, possivelmente candidato, cada vez essa possibilidade é sinalizada com mais força, aí até a mídia sinalizar para o mercado e se posicionar. Eu acho que tem um negócio bacana para mostrar aqui, ó. Duas coisas o pessoal me pergunta muito, sobre stop e sobre leilão. Sobre o leilão, pessoal, por exemplo, BR Malls aqui ainda não começou a negociar, são 10h03, assim como Marco Polo e Sanepar. Quando dá 9h45, você pode colocar ordens de compra e venda, elas são aceitas e elas entram no leilão. Então os vendedores mandam suas ordens, os compradores enviam as suas. Aí é formado um preço médio e inicia-se as negociações na parte da manhã, a partir das 10. Você vê que tem ação que já está negociando, outras ainda não, porque elas estão formando preço. E aí você vê aqui na planilha preço teórico, é o preço que essa ação vai abrir no leilão. Por exemplo, o Pomo 4 Marco Polo fechou a 3,58. Nesse momento, se ela abrir, né, da forma que o preço está sendo formado, abriria a 3,63. Por exemplo, Sanepar ainda não formou preço no leilão. A Vale 3, né, fechou a 39,15, nesse momento ela abriria a 39. Esse preço ele muda conforme o fluxo de ordens de compra e venda entra, mas já te dá uma noção de como vai ser a abertura. Por exemplo, Fibra já abriu, não tem mais aqui o preço do leilão, e assim vai seguindo até umas 10h10, todas as ações costumam estar abertas. Ok, eu vou falar aqui primeiro do Ibovespa, né? O Ibovespa está abrindo agora em leve alta. Nós temos, como sabemos já, um triângulo simétrico formado por uma linha de tendência de baixa e uma linha de tendência de alta. E o que eu venho comentando há alguns dias? O mercado tem tentado
romper a média móvel de 21. Então ele vai, toca, volta. Aqui no dia, por exemplo, 5 ele foi, tocou e voltou. E depois ele passou 1, 2, 3, 4 sessões tocando e cedendo. Até que no dia 12 ele rompeu, fez um movimento até a linha de tendência de baixa, essa linha superior do triângulo. E aí ele devolveu tudo e veio na de baixo. Então ontem ele rompeu de novo. Para ter alguma coisa nova, algo diferente sinalizado, ele tem que romper como ele fez ontem e pelo menos um dia permanecer acima das médias do 73,125. Se hoje, por exemplo, for um pregão de alta, a gente vai ter alguma coisa diferente aí no ar. Quer dizer, o mercado rompeu e consolidou-se, né? Se amanhã, por exemplo, ele tiver mais uma sessão de alta e permanecer acima desse patamar, no semanal vai ter um sinal importante. Aí vai ser algo bacana para a semana que vem e até para o curto prazo no mercado. Ok, pessoal? Então aqui a gente está vendo um semanal, porque amanhã, hoje seria o dia seguinte, o pós-rompimento, e amanhã seria um fechamento semanal, que a gente avalia naturalmente na sexta, né? Lembrando que segunda não tem pregão. Ok? Aí vamos dar uma olhada aqui no índice futuro. O índice futuro tem uma linha de tendência de alta, uma de baixa, formando um triângulo, e nesse momento, ontem ele rompeu, né, tanto a média de 5 quanto a de 21, e também rompeu já o triângulo, tá acima da LTB, só que o desafio é ele se manter, ele consolidar, se ele conseguir trabalhar acima desse patamar, porque certamente vai chamar atenção e vai ter entrada de força vendedora, mas aí a gente tem que acompanhar e ver o que vai acontecer durante o dia. Dando uma olhada no livro de ofertas aqui. Está equilibrado, mas está um pouco mais de ofertas concentradas na venda. Ok? Falando sobre o dólar ele está orbitando em torno do 3,298, que é a cabeça de um pivô, porque eu tenho aqui um fundo topo, um fundo, rompeu aqui o 3,298. Na verdade, esse pivô, a gente pode considerar que ele até já cumpriu o objetivo, porque a perna de alta era curta, né? Então, a gente tem a média móvel de 21 como suporte e praticamente de 5 como de resistência. Eu acredito mais num dólar travado, eu estou atento a oportunidades, mas não tem nada tão claro a não ser um possível ombro, cabeça-ombro, aqui que eu desenhei inclusive ontem, visto que o 3,298 é realmente um ponto importante. Foi uma região de topo no final de novembro, depois foi fundo aqui no dia 13 de dezembro, mas eu não vejo, sinceramente, nada assim tão interessante, tão relevante para o mercado de dólar. Certo? E aqui, pessoal, o pessoal ontem pediu, fazia muito tempo que eu não avaliava, mas vamos lá. O pessoal pediu para dar uma olhada aqui no milho, né? Se teria um ombro, cabeça a ombro. Fazia tempo que eu já operei milho, já operei boi, mas eu confesso que fazia um tempo que eu não olhava. O que eu vejo aqui no milho é praticamente um movimento simétrico, né? O eixo estaria aqui mais ou menos na virada de semestre. E o aluno perguntou se teria um ombro, cabeça a ombro invertido. Realmente sim. Né? Esse daqui é o contrato de milho mais líquido aqui que eu achei. Provavelmente foi esse que ele perguntou. Seria algo parecido com isso aqui, né? E o ombro, cabeça, ombro invertido foi uma outra pergunta que fizeram no fórum, ali na área de comentários ontem, que virou praticamente um fórum, é se ele pode aparecer tanto num movimento de alta quanto de baixa. Pode sim. Aqui, por exemplo, você vê que ele apareceu depois de uma baixa, né? Ombro, cabeça, ombro invertido e surtiu efeito. E quando ele é padrão de continuidade assim, inclusive ele tem mais força. E a neckline, a gente pega sempre o ponto mais alto, estaria aqui no 33,64, na verdade, né? 33,62. Então eu vou marcar esse ponto aqui. A reta pescoço ou neckline do milho, que é o contrato CCMF18, estaria ali no 33,64. Então eu prometi aí estudo feito. Ok? Daí, dando uma olhada nos ativos que o pessoal pediu aqui no YouTube, eu não me lembro dessa ação TRPN3. O pessoal pede umas ações aqui que eu nem sabia que existe, mas isso é muito bom. Tarpon. Muito bem. Vamos colocar aqui
Volume bem baixo, né, pessoal? São aquelas... São abaixo das small caps, né? Vocês sabem que eu não gosto, né? O ativo está numa tendência de baixa bem clara, candles na maior parte do tempo pequenos e uma liquidez muito baixa, o mercado demonstra uma perda de interesse. É um perfil de papel que eu risco do meu radar e não opero. É uma tendência de baixa, aquela história do caminhão descendo ladeira. Então eu não vejo, por exemplo, esse ativo como sendo algo interessante. Aí falando de Goal, que o pessoal pediu também. A Goal, ela deu um sinal muito forte de topo no dia 18, após atingir uma região de resistência, e após também cumprir o objetivo de uma figura simétrica, né, aqui em torno dos 5,76, que eu tinha inclusive alertado aqui desde o início quando ela fez o arame de fundo. A ação corrige normal, segurou na média de 5 que demonstra força e teria que romper essa região de 5,82 para continuar a escalada. Certo? O pessoal pediu o Move3 também, que é Movida. Movida é uma ação, aí tem a Locamérica, tem a Movida, tem a Rente, é um setor que costuma se movimentar com baixa de juros. E o que ela tem feito é tentar formar uma região de fundo, né? Ela deixou sim um fundo duplo, o eixo do fundo duplo 6,79. Ela fez um movimento de alta, foi até uma região manjada, que é o início aqui quando foi o IPO em 7,11, voltou e segurou na média de 5. É um papel, é aquela história da compra por assimetria. Você pega a faca caindo, só que se dá certo você ganha muito, então é compra por assimetria. Então quem compra tem que estar ciente dos riscos, e eu diria que se ela rompesse aqui o 7,22, além de fazer um pivô de alta, ela teria forças para deixar essa LTB para trás e colocar num território francamente comprador. Aí vamos falar inclusive de uma ação que eu acho que é do setor dela aqui também, que o pessoal pediu também, que é LP SB3, né? Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que Lopes Brasil On, eu não tenho certeza, mas eu acho que é do setor de locação, mas não tenho certeza. Enfim. Essa ação acho que eu até estudei algumas semanas atrás, alguém pediu. Uma ação em clara tendência de baixa, né? O 4,91 aqui foi um topo anterior que eu marquei naquele momento. Tem o 5,37 que eu acho que vale a pena também. É uma ação de baixa liquidez, né? Baixa liquidez mesmo, então demonstra perda de interesse. Ela está trabalhando entre esses dois pontos, inclusive. Eu não vejo, sinceramente, pessoal, nada de interessante na ação. A não ser, de repente, um candle de massa com acréscimo de volume, de repente, o rompimento da média de 21. Aí esse movimento poderia ser entendido como um movimento de acumulação. Eu compraria só acima de 5,37, porque ela deixaria esse topo para trás e também a média de 21 aí no gráfico diário. Por fim, completando os 5 ativos que a gente faz no início aqui da manhã, sempre os pedidos do YouTube. Falando aí de Show 3. Show 3, Time for Fun. Eu tinha marcado aqui um triângulo, né? O triângulo foi rompido para baixo, então quando rompe para baixo, no mínimo ela busca o suporte imediato, que seria o 7,38. Ela buscou, a gente pode até tirar isso aqui do gráfico. Uma liquidez baixa também da ação, não é um ativo com volume tão importante, mas também não é tão ruim, mas uma liquidez mais baixa. Quando a ação está dessa forma, que ela repica até a média de 21 e volta, ela está dizendo para você que ela é somente um movimento de repique, muitas vezes, para os vendidos realizarem lucro. Quando é assim, o que eu faria de estratégia para esse papel? Imagina que um dia ela comece a trabalhar em alta e ela fecha acima de 7,38. Algo que ela não conseguiu nem aqui no dia 13, no dia 15, ela testou, mas não conseguiu. Mesmo no dia 19 e no dia 20, ela foi acima do 7,38 e voltou. Então, e esse ponto aqui seria o 7,31. Estratégia de trader, de guerrilha. Fechou acima de 7,38, caso você queira comprar o papel, você vai lá e compra metade.
Caso ela consiga romper e fechar acima dos 7,60, que foi a máxima dos últimos 2 pregões, você vai lá e completa o lote. E, de repente, para quem é mais conservador, seria uma primeira, dividir em 3. Primeira compra acima de 7,38, segunda acima de 7,60, detalhe, acima de 7,60 a média de 21 estaria vencida, e um terceiro lote acima de 7,90, que é esse topo aqui de maio. Ok, pessoal? Estratégia de guerrilha para Time for Fun, como eu operaria esse papel, caso eu fosse um tesoureiro ou um trader de um banco, e essa ação me fosse dada como missão, assim. Como não é esse o caso, eu posso escolher os papéis, ela não está nesse momento no meu radar, porque eu acho que tem situações mais claras, mais favoráveis ali, mas nada como passar uma estratégia independente de eu ter interesse ou não pela ação. Aí, falando dos ativos fixos aqui, a gente vai para o BOVA11, né? O BOVA11, assim como o Ibovespa ali, está abrindo em leve alta, mas está acima dos 70,67, que é um ponto importante para ela, e também das médias de 5,21. O grande desafio é essa ação consolidar-se acima desse patamar, aquela história que eu comentei. Esse candle aqui não conta porque foi no leilão, mas ela rompe, volta ou toca e cede. Ontem ela rompeu. Se pelo menos hoje ela ficar acima, e principalmente amanhã no semanal, fechar acima dessa região de enrosco, da média de 21 e desse ponto-chave, que no caso do BOVA11, o índice, o Ibovespa é 73,125, né? Como a gente pode ver aqui, o BOVA11 é o 70,67. Então, aí teria alguma coisa diferente, no ar seria interessante. E aí, falando dos bancos, né, que a gente faz como ativos fixos também, eu entendo o Banco do Brasil nesse patamar como oportunidade. Para mim existe um triângulo aqui. Daí um aluno me perguntou outro dia, falou: professor, mas triângulo simétrico não é padrão de continuidade, né? Sim, só que a gente tem uma consolidação de região de fundo aqui, inclusive com possível ombro, cabeça-ombro invertido também. Então, pelo contexto, eu acredito mais no rompimento para cima do que para baixo. Então, mas é só a minha visão. Tem a possibilidade sim do rompimento para baixo, mas ele encontraria alguns suportes no caminho. Eu acho que para cima o movimento encontraria menos resistência. No caso de Itaú Unibanco, que é Itube, nós temos aí um triângulo diferente, né, que seria um triângulo descendente, que geralmente é rompido para cima, e uma região em torno de 40,50, 40,60, que mostra a disposição de consolidar isso aqui como fundo. Então a gente pode entender isso daqui até como um movimento de acumulação, né? Então, o rompimento da média se daria juntamente com a LTB e confirmaria o triângulo ascendente. Eu não sei se essa semana vai ter pique para essa figura ser rompida, mas talvez uma aproximação da linha superior e da média sim. Aí, falando de Bradesco, o BBDC4, ela tem mais ou menos uma figura mista entre o Banco do Brasil e Itube. Ela tem um ombro cabeça-ombro meio maluco aqui com... talvez 2 cabeças aqui. Eu tracei uma LTA e tem a linha também de tendência de baixa. Isso daqui é praticamente uma mistura de triângulo simétrico, só que a linha superior é meio desproporcional, é de baixo, com o ombro, cabeça-ombro, meio Frankenstein. Então, eu acredito também no rompimento da média e talvez semana que vem da LTB. Mas talvez entre hoje e amanhã possa ter o teste ali da região sim. Petrobras, né? A Petrobras poderia ser nomeada como a encantada, não à toa. A região de R$15, pessoal, fez um movimento praticamente de 2 semanas aqui em setembro. Tem na memória do pessoal a ilha de reversão da quinta-feira negra ali em maio. Tem um outro toque aqui que gerou uma queda em abril, quer dizer, não é um ponto que ela está enroscada à toa. Eu acredito numa alta arrastada. Se romper a média, o cenário muda, né, para um cenário pendendo um pouco mais para o lado dos touros, dos compradores. Ok? Como ela gosta de contrariar. Quando o petróleo sobe, ela cai. Hoje o petróleo está caindo, ela sobe. Talvez até por causa do negócio do compulsório dos bancos ontem. O mercado gosta, por exemplo, de sinais como o Meirelles se colocando como candidato. Todo candidato que for de centro-direita, e o mercado
Qualquer sinalização, mercado e Petrobras é meio que um reflexo disso tudo. E aí, para finalizar, falando de Vale, Vale forte, né? Eu não acredito, por exemplo, que ela continue um disparo franco até pela época do ano, reduz um pouco o volume e volatilidade, mas ela tem um pivô de alta, né? Fundo, topo, fundo, acima de 37,40. Era uma região enroscada, ela deixou 36,25, 36,69, 37,40 para trás e tende a subir, mas qualquer movimento, por exemplo, corretivo, na minha visão, gera oportunidade, salvo, de repente, um declínio muito acelerado do minério, cenário que eu não acredito. Mas eu, sinceramente, se eu tivesse Vale, eu venderia, sei lá, 1/3 do lote e manteria o restante. Eu gosto sempre de realizar lucro quando a ação se distancia assim da média e eu tenho posição, ok? E por fim aqui, pessoal, queria convidá-los novamente a deixar o like, deixar teu comentário, se tem algum ativo que você quer que a gente estude, deixa ali na área de comentários, e convido para assistir a aula online gratuita Aprenda a Gerenciar Seu Próprio Capital na Bolsa de Valores. Conto um pouco das minhas técnicas, estratégias, visão de mercado, um pouco da minha história e daquilo que eu faço no meu dia a dia. É uma aula bem leve, qualidade digital de som e imagem, a gente fez num estúdio, é um presente aí para a galera assistir no Natal, mais uma iniciativa educacional. Recentemente nós fizemos um Masterclass e agora lançamos essa aula para que vocês estudem e possam aprender com a gente. Um grande abraço, pessoal, um bom dia, saúde e paz a todos, até amanhã no Radar. Um abraço.